Responsabilidade que vai ser de responder ao chamamento do povo, onde quer que esteja. E eu não me nego mesmo não, realmente eu sempre que sou procurada, eu gosto de conversar, de esclarecer, e aqui estou eu, pode perguntar o que é mesmo. Dona Gleide, quem conhece mais desse processo, dessa ação aí que saiu a decisão aqui, a gente acompanhava no blog do Jaziel aqui com exclusividade, e a nossa primeira leitura é uma leitura de leigo, né? A leitura de nós, jornalistas, nós não somos advogados. Mas o que a gente percebe é que a senhora, a princípio, já está encontrando aquilo que a senhora achava que estava sendo podada, que seria o seu direito à ampla defesa e o seu contraditório. Como é que a senhora recebe essa notícia nesse momento, dona Gleide? Pois é, essa notícia já era esperada. Naquela oportunidade que nós tivemos juntos, onde eu fui entrevistada por você, né? É. Eu falei que eu já estava apta a concorrer. Na verdade, eu falei ali pelos olhos da fé. Porque a gente, nós que temos um temor de Deus, que sabemos que a gente procura andar corretamente, a gente procura fazer o melhor possível, dar o melhor de si, eu tinha já aquela certeza que esse resultado seria assim satisfatório. Porque eu confio realmente no Deus que eu fiz, eu sei que foi uma injustiça muito grande que foi cometida, e, portanto, eu fui ali já de coração aberto e disse, olha, a vitória é certa, já apresentei as provas, eu publiquei, nessa questão aqui, apresentei 3 teses. Uma tese foi da boa-fé, que é uma tese constitucional. Uma pessoa que gere 40 milhões de reais em 9 meses e deixa 1.100.000 reais numa conta, está provado que tem boa-fé. Porque eu quero dizer que a maioria dos políticos, né, uma grande parte, ainda tem muita gente honesta nesse meio, como tem todos os outros, quando são afastados, a primeira coisa é fazer um rapa, né? Rapa, né? Rapa. Tira tudo, pensa que tudo é Deus. Em outros tempos isso já aconteceu em Açailândia, dona Já Gleide. aconteceu. Tempos que muita gente ainda lembra, né? Muita gente lembra. Então, teve o princípio da boa-fé. Outra coisa, eu geri esses 40 milhões e não fui condenada a devolver nada. Simplesmente paguei uma multa de 2.000 e poucos reais. Quer dizer, mostrou também que a pessoa... Paguei, então estava ok, né? Outro fator importante é que eu fui julgada por uma lei posterior ao caso, que também fere o princípio constitucional. E por último, esse julgamento da Câmara dizer que foi meramente político, com a intenção nítida de me prejudicar. Então tudo isso aí contraria aquilo que a gente aprende desde criança. E a gente colhe o que a gente planta. Então se eu colhi coisas boas, se eu administrei com sinceridade, se eu fui com honestidade, claro que essa resposta teria que vir. Esse é o princípio bíblico que eu acredito. Aí que realmente Deus respondeu às orações e tocou no coração das pessoas. Eu sempre falava que eu não concorreria às eleições da Açailândia baseada no liminar. Jamais. Eu só concorreria mediante uma sentença onde meu nome estivesse limpo. E foi o que aconteceu. Veio a sentença, o nome está limpo, eu conquistei um direito e estou aí. Agora só preciso passar pelo julgamento do povo, né? Essa minha leitura aqui é uma leitura de leigo, tá, dona Gleide? A senhora com certeza está orientada aí pelos seus advogados até dar essas declarações. Mas o que eu leio aqui na sentença aqui? Ante ao exposto, em desconformidade com o parecer do Ministério Público, julgo procedente o pedido constante na inicial, com base no artigo 269, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, para que o requerido, através do Tribunal de Contas do Estado, proceda a uma nova análise técnica da prestação de contas do exercício financeiro 2003 da requerente. O que significa dizer? Pelo menos é o que eu estou entendendo nessa leitura. Essas contas que foram dadas para si, para reprovação, eles serão analisados novamente pelo Tribunal de Contas e eles podem mudar ou podem ratificar ou que seja da mesma forma? Seria isso, dona Gleide? Exato. É porque, no caso aqui, toda a pessoa que exerce um cargo, ele tem as contas analisadas, né? Elas terão que ser analisadas e terão que retornar novamente para a Câmara, não é isso, né? Exato, vai ter que ser. Mas acontece que isso aqui, eles podem simplesmente acatar o parecer aqui do juiz, né? Certo. Acatar e reconhecer que houve erro e simplesmente ficar do jeito que já está, ou seja, decidido, né? Ok. Que é o que realmente... O que a senhora almeja e o pedido dos seus advogados, né? Foi isso aí o pedido, exatamente. Então, no momento está resolvido o problema. Se resolver analisar
vão ter que estudar bem a fundo essas 3 teses que a gente defendeu. Porque na hora da análise novamente do Tribunal de Contas do Estado, eles vão analisar também isso que foi pedido nesse processo. Exato, seria isso, né, dona Cleide? Vamos olhar exatamente o que você falou certinho. Vai ter uma análise mais técnica, mais aguçadas, para depois essas contas chegarem novamente aqui. Eles não podem simplesmente ignorar essa defesa aqui, né? Perfeitamente. Praticamente começa do zero. Tudo começa do zero, né? Mas só que tem essa defesa. Eles não podem simplesmente ignorar. Isso aqui já é lei, já é uma decisão. Não se trata de uma liminar, se trata de uma decisão. Aí não tem como uma pessoa ignorar o que está aqui. Ninguém pode ignorar a Constituição. De qualquer forma, isso causa um rebuliço na política, porque, primeiro, a atual gestão, dona Cleide, que tenta permanecer no poder, isso é comum a todos os governantes, que busquem sempre permanecer no poder. Nós vivemos oligarquias distribuídas por esse Brasil, como Bahia, Pernambuco, o próprio Maranhão, e onde algumas pessoas e alguns municípios ficam por muito tempo nesse governo. A gente sabe que é normal que a Ceilândia isso também queira acontecer. Mas primeiro apostava que as oposições se dividiriam na questão do processo político do ano que vem. A outra aposta era que a senhora não teria nenhuma chance jurídica de candidatar-se. Muda essa estratégia também, né? Porque a oposição já aprendeu a querer ganhar tudo no tapetão, já aprendeu a não... A oposição que a senhora fala é o outro lado de lá, né? O outro lado de lá. Porque quando se fala em oposição, normalmente se vê quem está no governo é a situação, quem está fora do governo é a oposição. Peraí, então eu falei assim, a situação. Perfeito. Eu disse isso mesmo, obrigada aí. A oposição a mim, no caso, né? Perfeito. A situação. Eles gostariam realmente de poder sempre ganhar as eleições de forma ilícita, sem levar em consideração o desejo do eleitor, que já está dizendo há muito tempo que não concorda com o que está acontecendo, e já me viam como uma pessoa fora do páreo, né? Gostariam muito que isso se tornasse uma realidade concreta para eles. Mas só que o que Deus ouve é o clamor do povo nessa cidade. Deus ouve então esse compromisso com as pessoas humildes, com quem está sofrendo, com quem está morrendo à míngua, com quem não tem para onde socorrer. Então, de repente, muita gente ainda confia na Cleide como uma possibilidade real de mudança dessa cidade. Agora, eu quero deixar também tranquilo, o nosso grupão, é importante isso, eu até gostaria de nem estar dando essa entrevista antes de conversar. Mas eu ia entrar exatamente nesse assunto. Deixa eu entrar aqui nesse assunto, Cleide. Eu vou entrar aqui, eu sei exatamente onde a senhora vai tocar. Porque o que esse grupo que manda no município de Açailândia, esse pequeno grupo que manda no município de Açailândia, e que deveria, esse poder teria que ser dividido entre o povo de Açailândia, é o que eu penso. O que hoje o discurso é o seguinte: solucionou o problema jurídico da dona Cleide e agora ela não quer nem saber desse grupo de oposição. Então agora, o pensamento, o que eles colocam, que plantam agora seria isso. Não tem nada a ver, não. O que foi conversado no grupão, ali foi uma aliança que foi feita entre nós, foi uma aliança, acordo, pessoas que querem o bem de Açailândia, jamais. Eu nunca fui assim, embora passe uma imagem de que eu seja uma pessoa radical, não tem nada disso. Eu sou radicalmente contra a corrupção, contra esse desmando que está acontecendo, eu sou radical contra isso. Mas a partir do momento que eu dei minha palavra em um acordo, onde está incluído o Juscelino, o pastor Cavalcante, o doutor Sérgio, a Zequinha, o Deusdete, o irmão Carlos, o Quininha, todo esse grupão, o que nós conversamos é o que está valendo para nós, entendeu? Como eu dizendo, eu nem gostaria de estar aqui dando essa entrevista para você, mas como você veio atrás, né, da equipe, tá, me encontrou aqui, tudo bem, gente, para que eu não vou me negar a conversar. Mas é importante que seja uma reunião com o grupão, nós vamos conversar muito para chegar a acordos, jamais eu vou atropelar ninguém, não é do meu temperamento, não é do meu caráter. E tudo está nas mãos de Deus, eu não sou uma pessoa ansiosa, não sou desesperada por nada. O que vier para mim, se tiver que ser para mim, tudo bem, se tiver que ser para um outro, isso não mudou nada. Fortalece mais o grupo? Fortalece nosso grupo, sim, essa decisão fortalece o grupão. Porque eles estavam contando que o grupão estava enfraquecido e tudo mais, mas assim... Porque havia duas apostas. Uma era o seguinte, havia duas apostas aí que a gente conhece, e eu tenho um chamado Periquito Verde, fofoqueiro, que não participa de todas as reuniões, que ninguém sabe como é que ele consegue. Mas as apostas
seguinte, uma decisão favorável à dona Gleide, ela vai crescer os olhos e joga os pés da oposição, sai candidata sozinha e nós vamos vencer as eleições em cima dela. A outra seria, não, quando a dona Gleide verificar que não consegue ser candidata, ela sai do par e não vai mais estar com ninguém. É raro as duas vezes. É raro as duas vezes. Isso mostra, é aquela história, bom jogador finge com os outros, né? Se a pessoa tem coragem de roubar, ele acha que todo mundo tem. Se a pessoa tem coragem de trair, ele acha que todo mundo tem. Mas eu tenho princípios cristãos, tenho princípios, sou movida, tenho compromisso com Deus em primeiro lugar. E jamais, nunca fez parte do meu temperamento atropelar ninguém e nunca dei minha palavra para voltar atrás. Em hipótese nenhuma isso vai acontecer. Então, no primeiro momento, estou aguardando uma reunião do grupão. Sempre quem toma essa decisão é o doutor Deodete, visto que ele é o articulador, né? Foi eleito por todos para ser assim. E ele com certeza vai fazer uma reunião o mais rápido possível. Vamos conversar e eu acredito que isso aqui só veio fortalecer a oposição, veio fortalecer o nosso grupo. Mas eu continuo com minha palavra empenhada, o que eu falei está falado e nós vamos resolver isso aí tudo juntos. Dona Gleide, primeiro eu queria parabenizar a senhora aí por essa decisão favorável à senhora. Obrigada. A outra é agradecer por a senhora atender a nossa equipe e dizer que tem muito aí pela frente. Tem muito pela frente aqui, nós vamos conversar outras vezes a respeito. Nós acompanhamos muito bem as discussões políticas do município de Açailândia e sempre levando essa coisa da forma mais séria possível, ou seja, só de forma séria. Esse negócio de só fazer o possível não é suficiente. Você tem que levar a coisa séria mesmo. E é esse o objetivo desse programa, dessa emissora. Ser comprometido. Exatamente. Você tem demonstrado que é. Tá certo então. Você vê que você dá notícia. Inclusive, já que você tem um bom relacionamento com muitas pessoas do grupão, você vai explicar que essa entrevista aconteceu em respeito ao seu programa, você ter mandado da equipe aqui e tudo mais, mas realmente você vai ter situação difícil, porque eu não poderia estar falando isso aqui antes de conversar com o grupão, não. Hoje ninguém fala mais sozinho, seria isso no grupo? Exatamente. Eu estou quebrando aqui uma regra, mas só por questão assim de moderação, de momento, mas isso aí você vai me ajudar a desmanchar isso aí, tá? Tá certo. Não me deixe em situação difícil, por favor. Muito obrigado aí por ter concedido a entrevista pra gente. Tá, obrigada a você também por me dar esse espaço, embora que isso pode me causar um problema lá, mas aí eu estou com todo mundo aí para dizer, olha, foi uma surpresa, a Gleide jamais iria dizer, não. Pegamos a surpresa, pegamos a Gleide no meio da rua. E aí eu vou falando sim, tá? Mas tá certo, né, Gleide? eu quero aproveitar aqui a audiência do seu programa e dizer para alguém do grupão que está ouvindo que minha palavra dada é palavra empenhada e nós continua tudo do jeito que estava. Agora vamos conversar e sabendo que nosso grupo agora tem mais força. Só isso. Só para encerrar, dona Gleide, esse grupo unido aí vence as eleições do ano que vem? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Nenhuma dúvida. Claro que a gente não pode, assim, menosprezar, não pode subestimar adversário. Jamais, nunca subestimei adversário. Mas é porque o que eu confio mesmo é na população, que quer mudança. Ao que parece, a população queria essa união, né? A população quer. Onde eu chego, as pessoas dizem isso. E eu vou repetir. Um político, ele precisa saber interpretar o desejo do povo. E o que o povo quer é união. Por que eu iria fazer o contrário? Aí seria dar um atestado de burrice, coisa que realmente eu não sou. Tá certo. Obrigado, tá, dona Gleide? Boa tarde para a senhora, tá? Um abraço a todos. Antônio Marcos, daí a nossa unidade móvel vai para onde, meu querido?